Oiê, ciências abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Dia em Evolução baseados em fatos reais. E já que o vídeo anterior eu falei de autoconhecimento, nada mais justo do que a gente falar sobre mente subconsciente, a Matrix que aprisiona a sua vida. Gente, eu estava assistindo a live da Mai sobre conexão com a centelha divina. Eu fiz as duas semanas de meditação ali e tal com ela. E quando ela usou essa expressão, a Matrix não é o mundo fora, não é o planeta Terra, as pessoas, a natureza, a praia, o shopping, enfim, não. Isso é para que a gente se expresse, para que Deus, o universo, a centelha, a essência, o sagrado, o todo se expresse através de nós. A Matrix são os seus pensamentos, é a sua mente subconsciente. Eu falei, meu Deus, sabe quando faz um download assim, eu tava assistindo a live e fiquei assim, a ficha começou a cair assim, eu parei assim, prestando atenção no que ela tava falando, mas por segundos assim, eu viajei, eu falei, então é isso. É por isso que o autoconhecimento é importante. No vídeo anterior eu falei sobre o autoconhecimento, a importância, o porquê que é importante a gente fazer o autoconhecimento, a autoexploração, a autoinvestigação. E nesse vídeo eu quero falar mais focado nos pensamentos, nessa ideia de Matrix, porque, gente, quem não assistiu o filme Matrix? Você vai lá, toma uma pílulazinha, era vermelho e azul, né? Eu não lembro qual das duas ele tomava, já faz muito tempo que eu assisti o filme. E aí você toma uma pílulazinha e você, bum, desperta e começa a ver as mensagens subliminares, que as pessoas fazem sempre as mesmas coisas. É como se o mundo lá fora fosse a Matrix. Como se o mundo lá fora fosse ruim, como se o mundo lá fora não fosse a expressão feita por Deus para que Deus, aliás, se expressasse através de nós, indo numa praia, tomando sol, tomando sorvete, sabe, passeando de carro, fazendo uma viagem, enfim, se expressando, tendo um filho, tendo um trabalho, ganhando dinheiro, suando, enfim, se expressar, beleza? Quando ela pôs isso, eu falei, cara, então é isso. Porque a gente fala muito que o mundo é ruim. As pessoas são ruins. Mas o que você anda emanando? Gente, o Hélio Couto, ele falava muito isso, né? E o professor Helene também falava. Somos responsáveis por tudo que acontece no mundo. Se chegou até nós, a nossa função é só purificar, limpar. O que isso significa? Que nós pensamos que o político não presta, que as pessoas são más, que o ser humano não tem jeito, que esse mundo tem que acabar. Porque o que você mais vê nas redes sociais é Deus, volta, porque o mundo já deu. Não é verdade? É o que você mais escuta. Mas você não vê as pessoas falando, que é muito pouco você vê, que a partir do momento que você mudar o teu pensamento, você muda o teu mundo, porque você muda o mundo porque você é responsável pelo mundo. Você não vê as pessoas falando isso, é muito pouco. E as pessoas não querem falar sobre isso. Eu mudar em mim, mudar os meus pensamentos, capaz, eu tenho coisa mais importante da minha vida para fazer. Eu tenho que melhorar os meus pensamentos para melhorar o mundo que lute, não é assim? O mundo que lute. Jura? O mundo que lute? É sério? De verdade? Olha a crença limitante, o padrão vibracional que você está emanando para o mundo. As queimadas, tudo que acontece no mundo, somos nós que emanamos, somos nós que pensamos, somos nós, mas as pessoas não querem assumir essa responsabilidade. O bom, ai gente, a Mai falou uma coisa que é verdade, né? Se a gente pudesse dar uma pílula mágica para que as pessoas despertassem para a consciência que elas são, seria tão fácil, pelo amor de Jeová. Todo mundo seria iluminado, desperto, consciente, e a vida seria linda. Gi, mas eu sou consciente, eu sei o que eu faço. Você pode ser consciente e saber o que você faz no automático, porque eu era assim. Era automático determinadas ações, pensamentos da minha vida, até uns repetitivos. Eu vou gravar um de Responde falando sobre isso, de uma querida, mas eu vou falar aqui uma experiência minha. Quando a gente está preso na Matrix, quando os pensamentos e as ações são tão padronizadas e repetidas que a gente nem percebe e acha natural. Acho que foi em 2019, não,
2016, 2017, por aí, eu comecei a assistir, maratonar aquela série, que ainda é a série do meu coração, porém eu parei de assistir. Grey's Anatomy. Quem nunca ouviu falar dessa série? Já falei dela aqui algumas vezes. E eu assisti ela na época da primeira a 12. Da primeira 12 ou da primeira 9, acho que foi da primeira 12. Mas enfim, eu assisti ela 9 vezes seguidas. Tem noção do que é isso? Eu não fazia mais nada, mentira, fazia. Tudo que eu fazia da minha vida, eu tava com o celular. Tava lavando louça. Tava limpando o chão. Tava pondo roupa no varal. Eu ia pro banheiro. Tudo com o celular, assistindo Grey's Anatomy. Mudei para uma casa que tinha... Era muito pequenininha. Né? Eu morava aqui, depois fui uma outra casa, e era muito pequenininha. Então, a televisão da sala dava para escutar no quarto tranquilo, porque era muito pequenininha. Era um quarto, sala, cozinha, banheiro. Era um quarto, sala, cozinha e banheiro. Então, era muito pequenininho. Então, o Paulo saía para trabalhar, eu deixava o Paulinho na escola, mas eu passava o dia inteiro. Tava lá, escutando. Aí eu parava, ia lá com a vassoura e assistia Grey's Anatomy. Viciada 9 vezes. Porque eu estava fugindo da realidade que era despertar para a consciência que eu sou. Eu estava fugindo da responsabilidade de mudar o meu mundo interior para mudar o meu mundo exterior. Então, muitas vezes, você já está ali ouvindo Centelha Divina, Essência da Vida, Deusinha, Deusinho, despertar, autoconhecimento, consciência, espiritualidade, mas você não quer. Então você começa a repetir um padrão para que você fique só naquilo. A tua matrix não quer que você mude. A tua mente subconsciente não quer que você mude. Porque, Gi, se eu estiver vivendo na sofrência, na angústia, na dor, a mente, a subconsciente, não entende o que é bom e o que é ruim. Mas ela entende que aquele padrão vibracional que você está vivendo é estável. Então ela não quer que mude. Então ela mantém mais dele. Então eu fiquei... Não vou dizer quanto tempo, mas, gente, tipo, né? Era uma atrás da outra. Não fazia mais nada da vida. Mais nada de diferente. Era sempre levantar, eu ia dormir 3, 4 horas da manhã. Levantar, o Paulo ia trabalhar, eu voltava já para a televisão, ficava até 10 horas da manhã, com a televisão ligada, vendo Grey's Anatomy. Acordava o Paulinho, preparava o Paulinho, levava o Paulinho para a escola, vendo Grey's Anatomy. Voltava, continuava assistindo. Limpava a casa, porque era isso que eu fazia. Limpava a casa, ia buscar o Paulinho, voltava, fazia janta, Grey's Anatomy. Paulo chegava, Grey's Anatomy. Só Grey's Anatomy. Só. Presa ali, naquele padrão vibracional, porque eu não queria olhar para nada, eu não queria saber de nada, eu não queria fazer Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, Grey's Anatomy. Eu sei, da 9 a 12, tudo direitinho. Da 1 a 12, tudo direitinho. Baixei, eu fiquei tão neurótica, tão na matrix da minha própria mente perdida. Baixei todas as músicas, as fotos do meu celular, era Grey's Anatomy, tudo, grupos do Grey's Anatomy, tudo era só Grey's Anatomy. Uma coisa é você assistir uma vez, outra coisa é você ficar todo dia da mesma... Acontece uma alegria, é a mesma série. Acontece uma tristeza, é a mesma série. Tá feliz, é a mesma série. Tá sem fazer nada, é a mesma série. Tem outras coisas que a gente pode fazer. Então, esse é um exemplo que eu posso te dar, que eu vivi presa na minha matrix mental. Ó, gostei disso. Porque eu não estava a fim de mudar. Porque eu não queria saber se estava bom, se estava ruim. Tava bom, estava assim, sabe? Assim, tava. Só deixa a vida me levar? Não. Desperta. Não deixa a tua mente te comandar. Gi, tá dizendo que essa música Deixa a Vida Me Levar é ruim? Não é que ela é ruim. Mas raciocina comigo. Se vivemos na matrix da nossa mente e pensamos coisas ruins, tu vai deixar a tua vida te levar? Pensa sobre isso. Eu já falei e vou repetir novamente. Eu vivi 30 anos da minha vida. 30 anos da minha vida na raiva, no ódio, no medo, na angústia, na tristeza e na vingança. Sabe aquele filme Jogos Mortais? Eu imaginava me vingar de determinadas pessoas igual ou pior do que aquele filme Jogos Mortais. Sabe aquele filme... Ai, agora eu não vou lembrar o nome daquele filme. Mas é um filme bem conhecido. Código de Conduta.
que tem uma parte lá que o cara pega o ator, o rapaz que matou a mulher e a filha, e o que ele faz, não mostra. Só um pedacinho. E a gente escuta o barulho da serra elétrica. Mas a gente já na cabeça, olha, cortou, arrancou. Pois é, gente. A minha mente subconsciente da vingança era assim. Hoje você não pensa mais de não. Hoje, depois que eu despertei, que eu comecei a praticar o autoconhecimento, o Ho'oponopono, a entender que todas as pessoas do mundo, até as que fazem maldade, todas as pessoas do mundo são essências, têm sim centelha divina dentro delas. O problema é que algumas estão mais enraizadas, identificadas com o seu lado humano. E aí elas vibram tão baixo que a maldade se faz mais presente. Mas todo mundo tem Deus dentro, entendeu? Então, quando eu entendi isso, eu pedi perdão para Deus, para mim, e para a centelha, para a essência de todas as pessoas que eu pensei maldade. Entendendo que até as mais desafiadoras que eu já vivi, principalmente na infância, elas são essências divinas como eu sou, como você é. Então, assim, o despertar, o sair da Matrix, o autoconhecimento, a autoinvestigação, a autoexploração, o reconhecer a sua mente subconsciente, é isso. Entendeu? Não é lá fora que é a Matrix. Tudo isso é vibração. Tudo isso que a gente tem, a casa, o chão, a blusa, é um átomo de energia. Isso não é a Matrix. A Matrix são os seus pensamentos. O que você anda pensando? Você pode falar que você quer um mundo melhor, um mundo feliz, mas pensar coisas ruins. Porque eu falava, seria tão bom se as pessoas fossem boas, né? Mas o meu pensamento, nossa, aquela pessoa ali, só pensando coisa ruim, gente. Só pensando coisa ruim. E aí a pessoa, ela tá tão condicionada com os pensamentos, ela tá tão enraizada na própria matrix da sua mente, tá pensando em quê? Nada. É automático. Você vê que como, né, a pessoa tá lá viajando. Tá pensando em quê? Nada. Até eu, às vezes, hoje, às vezes eu tô parada pensando, tá pensando em quê? Nada. Aí eu, não, tava pensando assim, tava pensando nisso, não entende? Tava pensando, para de loucura. Porque é isso. Entendeu? Então, como que a gente vence a mente subconsciente? Meus amores, minhas essências, a gente não vence, não. Sabe por quê? Porque ela é mais forte que a gente. Pelo amor de Deus. Ela é muito mais forte. Eu ainda escutei esse termo, a tua mente subconsciente é um monstro. E que se ela resolver te derrubar, ela vai te derrubar. E é verdade. Eu tenho até exemplos de pessoas que escutaram que elas estavam doentes. Tem até num dos vídeos, quem foi o último vídeo que eu assisti, eu não lembro. Eu acho que foi a Mai, o Hélio Couto. Mais pessoas falaram desse rapaz, que eu não consigo me lembrar o nome. Eu acho que é a história do autor do livro... que eu não vou lembrar o nome. Não vou lembrar o nome. Porém, ele começou a estudar a mente porque o próprio irmão dele, bem de vida, saudável, foi se consultar com uma cartomante. Essa cartomante leu para ele que ele ia morrer tal dia de tal coisa. Ele fez todos os exames necessários, porém, não tinha nada. Perfeito. Mas ele foi definhando. E no dia que ele falou, ele morreu. Uma pessoa saudável. No dia que ela falou que ele ia morrer, ele morreu. Porque ele acreditou no que aquela mulher falou. A mente subconsciente dele botou tanta fé, tanto foco, que aquilo aconteceu. Ele colocou tanto foco naquilo que ele morreu. Então, a nossa mente subconsciente, ela nos cura, nos faz ficar ricos, milionários, lindos, lindas, mas ela também nos mata. Então, não meça esforços com ela. Vai no amor. Vai mudando um pouquinho de cada vez. Autoconhecimento, fazendo algo que você sabe que pode curar você, que nem eu indico o Ho'oponopono, que é uma filosofia que cura de dentro para fora, assumindo a responsabilidade, sabe ali? Um jeitinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, nananana. E assim você vai saindo da matrix da sua mente subconsciente e vai viver a vida que você veio aqui para viver. É isso. Gi, quando a gente despertar e entender que a Matrix é a nossa mente, a gente
mudar isso. Nunca mais a gente cai nela. Não, é vigiar e orar 24 horas. Sabe aquela passagem bíblica? Vigiar e orar, meus irmãos, 24 horas. Vigiar e orar 24 horas. Porque acontecem situações que fazem a gente baixar nossa vibração e a gente volta para a matrix da mente subconsciente de novo. Então, assim, o que você anda fazendo ali, trabalhando, lutando com todo o seu coração, mas você dá com a porta na cara, com a cara na porta. Toda vez. Quando tá perto, quando tá, entendeu? Então, o que você anda pensando? Como que anda a matrix da sua mente subconsciente? Que tipo de pensamentos ali, eles andam tão enraizados em você que não tá legal. Então, pensa sobre isso, reflita sobre isso, porque a mudança que todos nós queremos, que todos nós buscamos, ela está dentro de nós. As únicas pessoas que podem melhorar isso somos nós. Um grãozinho de cada vez, um ato de amor próprio por dia, olhando para dentro da gente, mudando os nossos pensamentos, automaticamente a gente sai da matrix da nossa mente subconsciente e vive a vida que a gente veio aqui para viver. Porque o nosso coração anseia por uma vida boa, né? Por uma vida tranquila, por uma vida de paz. A gente anseia, mas a nossa mente subconsciente, que é a matrix fechada ali dos pensamentos, porém ela é poderosíssima, tem o poder de bloquear tudo aquilo que você trabalha, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que o teu coração, entendeu? Então olha para você e mude em você. Não é a matrix lá fora, é a matrix aqui dentro. Não é o que o outro faz lá fora, é o que você faz aqui dentro de você que vai fazer a sua vida se transformar. Tá bom? Esse foi o nosso videozinho de hoje. Até o próximo videozinho. Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim. Saúde e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude. Até o próximo videozinho.